Olha só que título provocador. Os judeus foram nossos avós. Essa afirmação, que vem de um livro, pode soar meio distante, né, para muita gente, pelo menos. Mas, e se existissem pistas, tanto na história quanto na genética, que apontam para uma história que ficou escondida por séculos? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar agora. E essa citação do Pedro Calmon, olha, ela resume perfeitamente o mistério do qual a gente está falando. Pensa bem, a ideia de que existe uma herança profunda, com traços bem marcantes, espalhada por uma boa parte da sociedade brasileira. Só que as pessoas não fazem a menor ideia disso. É uma história de raízes que foram esquecidas, sabe? Apagadas pelo tempo e principalmente pelo medo. E olha, isso aqui não é só uma teoria, não. Esse número aí na tela, 19,8%, ele vem de um estudo genético. É a proporção média de ancestralidade judaica, especificamente sefardita, encontrada no sangue dos portugueses. Agora pare e pensa, a maioria esmagadora dos colonizadores do Brasil veio de onde? De Portugal. Então esse dado genético, de repente, deixa a nossa investigação muito, mas muito mais concreta. E, claro, bem surpreendente. Então, aqui está a grande questão que fica, né? Como é possível que uma ligação ancestral tão forte, tão massiva e ainda por cima confirmada pela genética, como é que isso virou uma história secreta, quase um tabu? Para a gente entender isso, a gente vai ter que voltar bastante no tempo, lá para um período de perseguição religiosa muito, muito intensa. A resposta para esse quebra-cabeça todo começa aqui, com um evento histórico brutal, a conversão forçada em massa. E é importante frisar, isso não foi uma escolha, foi uma imposição que mudou para sempre o destino de centenas de milhares de pessoas e, claro, o destino de todos os seus descendentes, muitos deles aqui no Brasil. Olha só essa cronologia, ela é reveladora. Tudo começa em 1492. A Espanha expulsa sua população judaica. Para onde eles vão? Muitos fogem para o lado, para Portugal, buscando um refúgio. Só que essa segurança durou muito pouco. Chega 1496 e o rei de Portugal, Dom Manuel, faz a mesma coisa, emite um decreto de expulsão. Mas em 1497, que o negócio fica impensável. Milhares de judeus estavam lá, reunidos em Lisboa, prontos para ir embora. Só que em vez de partirem, eles são encurralados. E em vez de embarcarem, recebem o batismo à força. Assim, ó, da noite para o dia, o judaísmo, pelo menos oficialmente, foi varrido do mapa de Portugal. E é aí que nasce uma nova categoria de pessoa, uma nova categoria social, o cristão novo. No papel, eram católicos, tudo certo. Mas na prática, para a sociedade da época e principalmente para os olhos atentos da Inquisição, eles e todos os seus descendentes seriam para sempre alvos. Eram vistos como hereges em potencial, gente que precisava ser vigiada a cada passo, em cada gesto. Tenta imaginar como era a realidade dessas pessoas. Em público, católicos devotos. Mas em segredo, trancados dentro de casa, muitos tentavam, com unhas e dentes, manter vivas as tradições dos seus antepassados. Era uma existência perigosíssima, uma vida dupla, onde qualquer deslize, o menor que fosse, podia ser fatal. E esse crime que a Inquisição tanto perseguia tinha até um nome específico: judaizar. O que era isso? Era basicamente praticar em segredo qualquer costume ou ritual judaico. E olha, os inquisidores não estavam para brincadeira, não. Eles tinham uma lista, um verdadeiro checklist do que procurar, transformando o dia a dia de qualquer pessoa em um verdadeiro campo minado. E a perseguição ia nos detalhes mais íntimos da vida, coisas que a gente nem imagina. Atos super simples do dia a dia viravam prova de heresia. Por exemplo, limpar a casa na sexta-feira? Opa! Sinal de preparação para o Shabat, o sábado judaico. Se recusar a comer carne de porco, um indício claríssimo de judaísmo. E vai além, até o jeito de chorar a morte de um parente, em luto, mas escondido atrás da porta, era um costume que podia levar uma família inteirinha para as masmorras da Inquisição. É impressionante. Mas a perseguição não era só sobre rituais e costumes, não. Ela era também intelectual. O simples acesso direto às escrituras era visto como uma ameaça enorme. Ter uma Bíblia na língua que as pessoas falavam, em português ou espanhol, era terminantemente proibido. E mesmo assim, figuras como Bento Teixeira, que foi uma das primeiras figuras literárias importantes do Brasil, arriscaram a própria vida para traduzir e ler esses textos sagrados às escondidas. Bom, com toda essa perseguição, os cristãos novos foram forçados a se camuflar, a se esconder no meio da sociedade. E uma das maneiras mais eficientes de fazer isso era através dos nomes.
Vamos dar uma olhada em como essa estratégia de sobrevivência acabou deixando pistas que a gente consegue seguir até hoje. Essa comparação aqui ilustra a mudança de uma forma brilhante. Pensa só, nomes super tradicionais no judaísmo, tirados lá do Velho Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, eles simplesmente somem. Para se proteger, os cristãos novos começam a batizar os filhos com nomes de santos católicos, nomes muito comuns entre os cristãos velhos, sabe? Tipo Manuel, João, Pedro. Era a forma perfeita de se misturar na multidão, de apagar o alvo que eles carregavam nas costas. Ok, então os primeiros nomes, os prenomes, foram trocados, entendido. Mas e os sobrenomes? Pois é aqui que a história chega ainda mais perto da nossa realidade de hoje. Essa tabela é impressionante. Ela foi feita com base nos registros da própria Inquisição de Lisboa e mostra os sobrenomes mais comuns entre as pessoas que foram condenadas por judaizar. Dá uma olhada. Rodrigues, Lopes, Nunes, Mendes, Costa, Pereira são nomes que a gente ouve todo santo dia, super comuns tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Agora, um ponto importante. É claro que nem todo mundo que tem esses sobrenomes tem ascendência judaica. Óbvio que não. Mas o que os dados mostram é que um número enorme de cristãos novos adotou esses nomes para se proteger. E foram justamente eles que formaram uma parte gigantesca da base da população que veio colonizar o Brasil. Então, ao longo de séculos, essa história toda de segredo, de medo, mas também de muita sobrevivência, foi se entrelaçando com a própria formação do Brasil. E o resultado é um legado que vai muito, mas muito além dos nomes de família. O ponto-chave aqui, para a gente entender a dimensão disso, é a escala e a duração. Pensa, por 300 anos, 300 anos, praticamente todo navio que saía de Portugal em direção ao Brasil tinha cristãos novos a bordo. Eles foram de tudo, desbravadores, comerciantes, senhores de engenho, eles estavam em todos os lugares, ajudando a construir o país, enquanto, ao mesmo tempo, eram forçados a esconder a própria história para conseguir sobreviver. E essa citação do escritor Moacir Scliar faz a gente parar para pensar, né? Uma experiência histórica tão longa, tão dolorosa, toda baseada no segredo, no medo de ser descoberto, isso não some sem deixar marcas. Fica a pergunta, será que essa necessidade de disfarçar, de dissimular por séculos, não acabou influenciando certos traços da nossa cultura? A forma como a sociedade lida com identidade, com religião? É uma herança muito complexa e, na maior parte do tempo, inconsciente. E a gente termina com essa reflexão. A história dos cristãos novos no Brasil é um exemplo muito poderoso de como o passado pode estar vivo no presente, mesmo que a gente não saiba. E isso acaba levando a uma pergunta ainda maior. Que outras histórias, que outras ancestralidades podem estar aí, escondidas na história de tantas famílias, só esperando para serem descobertas? Porque o passado muitas vezes está bem mais perto do que a gente imagina.